Vai começar o programa Conectado com Thiago Reguini. Olá, bom dia! Está começando mais um Conectado comigo, Thiago Reguini, aqui na Rede TV. E aí, como foi a semana de vocês, hein? Espero que tenha sido maravilhosa. Eu confesso que eu estava morrendo de saudade desse, nosso encontro de domingo. Inclusive, eu quero saber, quem acompanhou nossa última maratona de viagens, hein? Primeiramente, Nova York e depois Dubai. Foram dias intensos, lugares incríveis, experiências inesquecíveis e muita coisa bacana que eu compartilhei aqui com vocês nas minhas redes sociais. Se você acompanhou, já sabe quanto essa viagem foi pra lá de especial. Se você não viu, passa nas minhas redes que tem muito conteúdo bacana para você. Mas agora eu quero saber, quero matar a saudade do nosso programa. O Conectado de hoje tá daquele jeito, rapaz. Você vai descobrir um negócio que começou praticamente do zero, conseguiu se transformar em uma empresa milionária. Vamos entender por que tantas pessoas procrastinam e o que a neurociência explica sobre isso. Tem uma receita deliciosa, um pão bolinha de goiabada maravilhoso. E vamos falar sobre as maravilhosas canetas de emagrecimento que estão mudando o mercado. E para fechar o quê? Muita música com esse sucesso que tá bombando. Aumenta o volume, chama o papagaio, chama o periquito. Vem comigo porque o Conectado de hoje já começou, vem? Conectado. Rexona, patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026. As famosas canetas emagrecedoras que estão mudando muito mais do que o corpo das pessoas. Restaurantes, comércios e diversos setores da economia já começam a sentir os reflexos dessa nova realidade. Você vai entender como essa transformação está acontecendo. Vamos acompanhar. Ela emagreceu rápido demais tomando Monjaro, mas o corpo cobrou a conta. No seio, principalmente, flacidez, é enorme. Isso vem depois que você emagreceu? Depois que emagreci. É péssimo. A gente tem esse emagrecimento rápido e a flacidez, ela vem também com tudo, né? Então, assim, a pessoa sente o rosto derretendo e isso é por conta do emagrecimento rápido. Então já é um efeito das canetas? Já é um efeito das canetas, exatamente. A procura para tratar flacidez disparou na clínica da Daisy. Então hoje eu vou colocar bioestimulador para melhorar essa flacidez, que tem um pouco de flacidez. E não sai barato, não. Quanto custa um bumbum desses? Em média de 30 a 35 mil. As canetas não estão mudando só o corpo das pessoas, os negócios também. Elas estão gastando menos com comida. O Luiz sentiu o baque. Você imaginava que um remédio pudesse derrubar o faturamento do seu restaurante? Não esperava. Ele então entrou no jogo, criou o Rodízio Monjaro, com 30% de desconto. E aí aconteceu o curioso, as pessoas voltaram comendo menos e o lucro aumentou mais, porque a economia na cozinha foi maior que o desconto que ele deu. Come pouquinho, né? Nossa, muito pouco. Eu tomo Monjaro. Então quer dizer, você deu desconto e aumentou o lucro. Sim. Primeira vez, milhões de pessoas estão conseguindo desligar um botão que parecia impossível controlar. A fome. E a revolução cabe numa caneta. Ela faz a comida ficar mais tempo no estômago, imita hormônios do corpo e engana o cérebro. Você acha que já comeu o suficiente e para. A caneta tira a fome. E as pessoas simplesmente ficam sem comer, né? Então elas não nutrem o corpo, elas perdem peso muito rápido, ficam desnutridas. Então o que acontece quando você interrompe a caneta é muito agressivo também, o corpo reage. E aí tem um reganho muito grande, tem consequências metabólicas de longo prazo, né? As pessoas
ficam desnutridas, perde cabelo, pode ter consequências para a saúde mais sérias. E essa onda não bagunçou só a cabeça das pessoas, o mercado também. 1 a cada 3 residências já tem gente usando caneta. Elas cortam até 70% das refeições fora de casa. Os clientes emagrecem e o caixa dos restaurantes também. Uma queda no faturamento bem expressiva, principalmente no rodízio. A gente percebeu a diminuição da frequência dos clientes, né? E a gente percebeu por um cliente que vinha sempre, ele ficou vários dias sem vir e a gente perguntou a ele, o que aconteceu e tal. E aí ele falou, tô de dieta, tô comendo pouco, tô tomando Monjaro. O Luiz resolveu cobrar menos de quem come menos. Deu 30% de desconto no rodízio para quem usa as canetas. É só mostrar a receita para o garçom. O movimento voltou e o lucro mais ainda, porque agora as pessoas estão comendo bem menos do que o desconto que ele deu. Você come quanto menos hoje com Monjaro? Pode colocar uns 80%. Você come 80% menos? Isso. Por causa do Monjaro? Isso, da Monjaro. Come menos, mas paga menos. Come menos e paga menos. Verdade. Com essa soma da estratégia de trazer mais clientes e do cliente comer um pouquinho de cada coisa, a gente conseguiu fazer uma margem melhor. Então quer dizer, você deu desconto e aumentou o lucro. Sim. E aí outra sacada. O Luiz entendeu que quem usa caneta não está tanto atrás de comida, está atrás de experiência. E lançou o saco de frutos do mar, despejado direto na mesa, sem prato, sem talher, sem cerimônia. A refeição vira evento. Esse é o caranguejo rei. Nossa, gigante. Gigante. Esse é uma pata dele. E o caranguejo gigante é caríssimo. É uma pata de R$82. Imagina o caranguejo inteiro. O espetáculo permite cobrar mais. Essa experiência aqui para 2 pessoas custa R$ 449,90. Dá R$270 de lucro bruto. Cara, mas é uma pata dura, hein? E aí, já parou? Já parei, tô tomando Monjaro agora também. Tira a fome? Tira. Nossa. Eu não tô, mas também tô satisfeito. Até os produtos para dieta encolheram com as canetas emagrecedoras. Olha só o que aconteceu na loja de shakes da Edna. O movimento caiu cerca de 50%. Por quê? Porque as pessoas não têm mais a capacidade de se alimentar da mesma forma que antes com a inserção das canetas. Estão comendo menos? Estão comendo bem menos. Elas começaram a deixar o produto no prato, no copo. Já que a fome diminuiu por causa do Monjaro, a Edna diminuiu as porções. Antes 450 ml, agora 250 ml. Volume 300 ml, volume 150 ml. Preço? O mesmo. Se via esse, agora você reduziu para esse. Reduzi. A coxinha também diminuiu de tamanho? A coxinha saiu de 100 para 50 gramas. Ficou pequenininha. Ficou. É boa, eu tô brincando. Ela é temperada com a versão salgada do shake, que é a sopa. E aí tem frango, e aí a gente empana ela. Quanto custa? Uma coxinha? É. R$8. Gostou? E você virou o faturamento? Voltou? Sim, não só voltei, porque agora a gente tem opções também para elas levarem para casa e a gente conseguiu dobrar o faturamento. A Daisy também foi rápida. Percebeu que um mercado estava diminuindo e outro crescendo. Comprou equipamentos e mudou o foco da clínica de estética. Antes, o lucro vinha das pessoas que queriam emagrecer. Agora vem de tratar o corpo de quem perdeu peso. O nosso movimento aumentou quase 70%. Por conta das canetas emagrecedoras, flacidez mesmo. A gente traz aí 30 quilos com 4 meses, 5 meses, então a flacidez ela vem junto, né? Mas quanto custa um tratamento, por exemplo? De 20 a 30 mil. Tá. E pode chegar a quanto? Até uns 50. Até uns 50 mil? É. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. A gente fala que estética é luxo, né? Qual é a margem de lucro do negócio como esse? 70 mil, 80 mil, em percentual uns 25 a 30%. A 70 mil por mês? Por mês. A própria Daisy usou a caneta e reconstruiu partes do corpo dela que emagreceu rápido demais. No meu corpo, eu já fiz bioestimulador de colágeno, preenchimento no glúteo também, porque eu emagreci muito, então a gente preencheu o glúteo, coloquei 65 ml, ácido hialurônico no lábio, eu fiz 9 ml. Preenchi também mandíbula, tudo isso por conta das canetas emagrecedoras. A clínica tem mais de 150 tratamentos para o corpo. E adivinha qual lidera a procura? O bumbum. A pessoa emagrece, cai o bumbum? Cai o bumbum.
muito comum, a busca tá muito grande. A gente fala que o glúten é uma gordura, né? Então a gente traz essa flacidez muito rápido no glúten. E a mulher sempre gosta, né, de um glúten mais harmônico. Então hoje eu vou colocar bioestimulador para melhorar essa flacidez, ó. Então tudo que a gente puder se cuidar um pouquinho a mais, pra mim, me cuidar é inegociável. Então, se elevou minha autoestima, tá valendo. Receita de domingo. Nossa receita de domingo de hoje é aquela receita que desperta a lembrança da infância. Um pão bolinha de goiabada, super fofinho, recheado e perfeito para aquele café da manhã. Vamos acompanhar. Eu já tô com água na boca. Oiê! Pra hoje tem pão bolinha recheado com goiabada. Gente, mas esse pão fica maravilhoso. Olha, é um pão de massa super macia, fofinha. No finalzinho tem um truquezinho aqui para ele ficar ainda mais úmido e saboroso. E eu, se fosse você, já ia passando um cafezinho, porque esse pão tá valendo você fazer agora juntinho comigo, né, Jorge? Com certeza, né? Então, ó, separa todos os ingredientes aí e bora fazer essa receita. Rapidinho. Rapidinho, é vapt-vupt. Então, ó, eu primeiro vou pegar aqui, ó, o fermento biológico seco. Eu gosto mais do biológico seco, tá? Quem quiser fazer com o biológico fresco, pode colocar também. Aí você vai substituir por 30 gramas do fresco. E pra acordar esse fermento, a gente coloca o leite morninho. Não pode ser muito quente, tá? Ó, dá uma misturada. Nota sempre que quando você vê essas bolinhas de ar, é sinal de que o fermento tá bom, tá? Aí a gente coloca já em seguida o açúcar refinado, a manteiga ou margarina. Ó, eu até derreti porque ela estava gelada, então a gente não põe nenhum ingrediente gelado na hora de fazer o pão, tá? Vou usar para esse pão 2 gemas. Ó, agora a gente dá uma misturada aqui, ó, nesses ingredientes. Aí eu já vou colocando a farinha de trigo, sempre ó, de pouco em pouco, mexendo com a colher, até ela ficar um pouquinho mais consistente e a gente conseguir sovar a massa. Ó, quando a massa tiver mais, ó, tá vendo? Consistente assim, ó, a gente coloca o sal. Pitadinha, tá? Ó, então agora eu vou fazer assim, ó, joga a farinha aqui na mesa e joga a massa também. Ó, vou colocar um pouco mais de farinha e aqui a gente vai assim agregando. Conforme vai precisando de mais farinha, você vai colocando, sempre de pouquinho em pouquinho. E ó, e vai juntando assim, vai juntando, vai esticando, vai puxando a massa. Ó, eu não sei vocês, mas pra mim, fazer pão é como se fosse uma terapia, sabe? Ó, você vai amassando, você vai, ó, puxando a massa e quando você vê, tá aquele pãozinho já pronto, né? Olha só, gente, a massa já tá pronta. Bem lisinha, ó, não gruda mais nas mãos, é uma massa, ó, bem elástica, tá vendo? Porém ela tá bem úmida, tá? Então agora a gente vai deixar essa massa crescendo. Coloca um pouquinho de farinha de trigo no fundo. Não esquece de pegar, sabe, um tequinho aqui da massa, uma bolinha bem pequenininha pra gente desperdiçar a massa, tá? Deixa aqui reservado do lado, põe aqui, fecha se a sua vasilha tiver tampa ou põe um paninho por cima, sabe? Só pra fazer uma estufa. Leva pro lugar mais quentinho que tiver aí na sua casa. Dentro do forno, dentro do armário, onde tiver quentinho, tá? E aí deixa até a massa aumentar de volume. Aí um copo com água, coloca a bolinha aqui. A bolinha desceu, né? Desceu porque ela tá pesada. A hora que a massa estiver leve, no ponto da gente já começar a trabalhar ela vai subir, vai ficar flutuando aqui em cima. Então você fica de olho, não precisa ficar nem olhando ali a massa, tá? Deixa ela quietinha. Fica só de olho no copinho com água. A hora que ela subir, é sinal de que ela já pode trabalhar, tá bom? Lembra que eu falei pra vocês da bolinha? Olha só a bolinha subiu, tá flutuando aqui, ó. Agora é sinal de que a massa tá boa pra gente poder trabalhar. Olha só como a massa cresceu. Gente, não tem erro esse truquezinho da bolinha. E aí, mas antes você vai fazer assim, ó. Coloca a farinha na mesa, só pra não grudar, tá? Ó, eu vou colocar aqui. Pronto. Essa massa aqui, lembra que eu falei pra vocês? É um pão bolinho recheado com goiabada. Então a gente vai fazer assim, vai fazer várias porções. Eu vou separar as porções aqui e vou pesar. Então aqui eu vou fazer ó, com 20 gramas, ó, 20 gramas. Eu vou até enrolar aqui, ó.
bolinha pequena, tamanho de um brigadeiro grande, tá? Então primeiro eu vou fazer todas as porções aqui, deixar tudo separado na mesa, para depois a gente vir recheando. É sistema produção, né, Jorge? Bem, produção de uma pessoa só, né? Produção de uma pessoa só. Ó, já separei aqui a massa, tudo com 20 gramas, com a goiabada cortada em cubinhos. Ó, pega uma massinha, ó, vou enrolar, vou abrir e a gente vai colocar, ó, um quadradinho de goiaba no meio. Fecha bem, fechei, enrolei e tá pronto. Para assar esse pão, a gente vai colocar assim, numa forma dessa, daqui tem tamanho de 25 centímetros de diâmetro. E eu untei com manteiga e ó, polvilhei farinha de trigo também. Só para ficar mais fácil depois, na hora da gente ir retirando bolinha por bolinha, tá? Então, ó, vou fazer o mesmo aqui, ó. Abro outra massa, recheia assim, ó. Fecha bem as pontinhas assim, ó, tá vendo? Dá aquela boleada pra ficar bonitinho, ó. E assim vai fazendo com os outros aqui. Quer pedir ajuda? Pede ajuda, né, Jorge? Pode vir pra cá. Ah, é? Ó, massinha já recheada. E agora a gente precisa deixar essa massa descansar 15 minutinhos, tá? Pra ela aumentar de volume. E aí a gente coloca pra assar. Então eu vou deixar assim bem tampadinha assim. Deixa o lugar quentinho de novo. Depois a gente volta. Ó, a massa já descansou. E vamos ver aqui? Olha só, ela já aumentou um pouquinho de volume. E agora a gente vai pincelar um ovo ou uma gema, se você preferir mais douradinho, pode ser só a gema, tá? Agora é só levar pro forno. O forno eu já deixei pré-aquecendo a 180 graus, temperatura sempre baixinha, tá? E aí eu vou levar até dourar. Vou até sentir aquele cheirinho gostoso de pão assado, né, Jorge? Enquanto isso, eu preparo o café. Ó, o pão tá quase pronto. E aí eu vou fazer um cafezinho, né, Jorge? Cafezinho sempre vai bem. Gente, pão caseiro, pão saindo do forno, quentinho, tem que ter um café. Pra mim tem que ter um café. Será que o pessoal em casa também gosta de um café? Acho que sim, hein? Um cappuccino. E olha que eu fiz uma receita de cappuccino, né, Jorge? Há pouco, esses dias. De cappuccino, de chocolate quente, que também tá valendo, viu? O aroma que vai subindo assim, ó, de um café feitinho na hora. Ai, não tem preço. Eu não falei pra vocês que o pão tava quase pronto? Olha só como ele fica douradinho. Ai, aquele perfume de pão assado. Delicioso, hein? Ó, lindo, né? Aqui eu vou te dar uma sugestão, tá? Você pode servir assim, desse jeitinho. Ou ainda, se você quiser, dá um plus, né? No pão. Ó, eu sugiro aquecer um pouquinho de leite e jogar leite quente. Aí que tá assim, leite tá morninho, tá? E o pão tem que tá quente. E a gente joga aqui por cima, tá? Ele vai deixar o pão um pouco mais úmido. Pronto. Ó, deu aquela mergulhada aqui. E agora a gente dá mais uma caprichada. Ó, leite condensado a gente vai jogar aqui por cima, tá? Olha só, gente, que delícia. Achei bonito. Eu também achei. Eu super aprovo assim, viu? Leite condensado nunca é demais, né? Nunca é demais. É só um pouquinho. É pra dar um saborzinho a mais. Aí fica essa belezura aqui, ó, de pão. E aí, você faz assim, saiu do forno, fez isso daqui, você já chama todo mundo. Porque o café também já tá pronto, né, Jorge? E aí, olha só, agora vou pegar aqui, ó, uma bolinha só pra você ver. Sente o drama. Ó, agora, ó, é a hora da verdade, hein? Ó, sente a emoção disso? E eu falei pra você que, ó, a dica de colocar o leite, ele deixa ainda mais macia, tá vendo? Super macia. Ó, vou cortar aqui, hein? Ah! Olha só a goiabada saindo, ó. Goiabada quentinha. Olha que delícia. E a gente nem espera, viu? Tá? Já vou provando aqui. Não deu nem pra tirar uma fotinho. Isso tá demais de gostoso. Sugiro fazer e comer quentinho. Olha, sente isso daqui. Maravilhoso. Ó,
essa goiabada escorrendo assim, ó. Afê. Isso é felicidade em forma de pãozinho. Muito, muito bom. E o lanchinho da tarde, ó, já tá completo aqui, ó. Cafezinho, mais um pão fresquinho. Muito bom, né? Quero mais nada na vida, Então. ó. Não, gente, olha. Hamburguinho, mó fome. Esse tempo de entrega, sei não, hein? Quem disse, menina? Ivete? 99 Food pede pra ver. Mas como? Na 99 Food, seu pedido chega no horário. Quem pede, pede. Quem pede, repete. Quem pede, pede, pede mais. Na 99 Food é assim, seu pedido no horário ou cupom de desconto. Pede pra ver. Quem pede, pede. Quem pede, repete. Quem pede, pede, pede mais. Você acredita que um negócio iniciado sem dinheiro pode um dia o quê, ó? Valer milhões? Pois é, nessa reportagem você vai conhecer essa história inspiradora, conhecer quais atitudes fazem toda a diferença para quem sonha em empreender e crescer de verdade e pegar isso como inspiração. Vamos acompanhar. Eu sempre quis ser o melhor. Troco toda a segurança que eu tinha numa CLT por empreender. O dólar dispara e eu simplesmente quebrei. Foi o momento que eu peguei, então, o primeiro cheque maior do que 100 milhões de reais. Quando a gente fala de uma história empreendedora, né? Ela começou, na verdade, com 13 anos de idade, quando eu vendia coxinha que a minha mãe fazia. Eu morava na periferia de Lins. Minha mãe dona de casa, meu pai pedreiro. Mas como um vendedor de coxinhas, vira dono de marcas bilionárias. Eu fui o melhor vendedor de coxinha que Lins teve na história, né? Com 15 anos, eu me torno copiador de Xerox. O Semenzato era um copiador de Xerox que queria fazer essa cópia ficar melhor do que o original que você colocava aqui no visor. Quem chegou longe tem uma obsessão na vida: fazer mais do que o outro está esperando. Não importa se esse outro é o patrão ou o cliente, nem se a tarefa é simples. O vencedor é um perfeccionista incansável. Eu sempre quis ser o melhor. E essa tese eu trago hoje como para tudo que eu fiz e que eu faço. Quer dizer, não é 99%, você vai atrás do 1%. Eu vou atrás de entregar 150%, que nem existe mais, de satisfação do cliente, que é o cliente dizer: uau, você só vai conseguir mudar o seu patamar de vida, o seu patamar como empreendedor, se você for melhor do que o seu competidor. A competição está aí para todos. Mas ser o melhor não basta. É preciso fazer bem e na hora certa. Pense em gigantes como Facebook, que surgiu na esteira da expansão da internet. Airbnb e Uber, que pegaram um momento de recessão em que muita gente estava precisando reforçar a renda, seja alugando um quarto na plataforma de hospedagem ou trabalhando como motorista no aplicativo de transporte. Era terreno fértil para mudanças de mercado. Enquanto a maioria vai atrás do que já deu certo, o vencedor olha não onde o ouro está, mas para onde ele está indo. Essa leitura antecipada do mercado separa quem reage de quem lidera. Com 14 anos, eu tive um insight, não me pergunte como, por quê, de fazer um curso de programação de computadores. E era o advento da microinformática no Brasil. A computação estava chegando. Semenzato foi trabalhar numa empresa de computação com excelente salário. Mas depois, a mesma visão de mercado o expulsa novamente da zona de conforto. Eu já estava vivendo o sucesso. E aí eu olhei para trás e falei: meu Deus, e agora? Para onde eu vou? E eu percebi que se eu continuasse programador, eu teria uma limitação. Mas aí veio o clique da escola de informática. Com 23 anos eu fundo a Microlins. Abandono meu emprego de programador com o melhor salário da cidade, troco toda a segurança que eu tinha numa CLT por empreender e tomei todos os riscos possíveis naquele momento. Aqui uma pausa para a gente derrubar um mito de que é preciso muito dinheiro para ter um negócio de sucesso. Aliás, ele começou no negativo. É possível começar sem dinheiro? A paixão substitui o investimento? Absolutamente. É possível, sim. Eu acho que eu sou uma prova viva. Eu comecei devendo minha primeira empresa. Eu comprei a prazo os primeiros computadores, eu tomei dívida. Mas alguns anos depois, foram as dívidas que o levaram ao maior
erro da sua vida. Ao me alavancar para montar 17 unidades próprias através de contratos indexados pelo dólar, o dólar dispara e eu simplesmente quebrei. Em 1994, 95 não sobrou nada. E no fundo do poço encontramos o último pilar. Diferente da maioria, o vencedor se alimenta do erro, transforma dor em estratégia e encontra no inferno a oportunidade. Quando eu olho para tudo aquilo e vi que o meu mundo estava desabando, que eu iria desaparecer e eu voltaria a ser programador de computadores de novo, eu fui buscar a solução na franquia. 1995 eu entro para o mundo do franchising, que aí eu deixo de ser dono das lojas e passo a receber royalties das unidades. Ou eu faria isso, ou desapareceria do mercado naquele momento. Mas você enxergou. Total. A visão foi fundamental. Você teve ousadia e teve medo? Sem dúvida. O medo nessa hora é total, porque você sai de um mundo, de uma zona de conforto. O império de franquias chegou a 750 unidades e 500 mil alunos ativos. Mas com a mesma visão estratégica, Semenzato vendeu o negócio em seu melhor momento. Foi o momento que eu peguei, então, o primeiro cheque maior do que 100 milhões de reais. De uma vez, que você olhava para sua conta bancária e via lá, acreditou na conta, mais de 100 milhões de reais. Ele usou o dinheiro e a experiência para criar uma holding que acelera negócios promissores. Hoje o grupo tem no portfólio marcas como Oakberry, Espaço Laser, Pet Love, Nanica, Peça Rara, Royal Face, Terra da Serra e muitas outras. Agora uma continha rápida. Imagine que você abre um negócio e se propõe a melhorar 10% cada vez que fizer alguma tarefa. Pode ser sobre o menu do seu restaurante, a vitrine da sua loja ou o atendimento ao cliente. Saiba que nesse ritmo, depois de 100 vezes fazendo aquela tarefa, você estará 13.780 vezes melhor. Eu acho que é assim, conselho de ouro, tá? Pense numa jornada. Não imagine que você vai ficar rico, vai vencer na vida ou vai explodir o seu negócio em 2, 3 anos. Não tem milagre. Errou? Volta, corrige, começa de novo. Errou? Corrige, começa de novo. É uma maratona. Pense que você precisa guardar energia todo dia para a corrida da semana que vem. Vai aprimorando, e você vai ficando melhor. Aí o outro ano você já vai sofrer um pouquinho menos, porque você já está experiente, você está totalmente imunizado daqueles erros que você cometeu. E isso vai te criando uma casca, vai te preparando. E aí você vê o Semenzato com 30 anos. Você imagina essa nossa entrevista há 30 anos atrás, como é que ela seria? Pois é. Obrigado, Bacarini. Ótimo, viu? Adorei. Delícia de papo também. Ótimo. Gostei muito. Obrigado, viu? Conectado Saúde. Você vive adiando decisões importantes? Tem dificuldades para começar projetos ou cumprir metas? Hoje o nosso especialista em neurociência explica por que o cérebro procrastina e revela estratégias para você vencer esse bloqueio e colocar sua vida em movimento. Vamos acompanhar. O cérebro, ele se adapta a picos constantes de estresse e de prazer rápido. Isso gera ansiedade, apatia, procrastinação crônica. Se você sonha, mas não consegue fazer, eu não vou só te falar a solução. Para te ajudar, eu vou desenhar literalmente para te mostrar, para ficar bem claro como é que você consegue resolver essa situação. E aí você, olhando o desenho, só faz um copia e cola da estratégia e com certeza você vai sair desse vídeo diferente. Aqui na clínica, todo mundo pergunta, não só na clínica, 16 anos na clínica, mas como psicólogo, como é que eu faço? Qual que é o segredo? Como as pessoas conseguem? É isso que eu vou revelar nesse vídeo, mas com um aviso muito importante. Esse vídeo, ele é para quem quer parar de planejar e quem quer começar a fazer as coisas. Se você tem projetos, pensa em negócios, estudo, você tem ideia da vida que você quer construir, você consegue até descrever os detalhes, mas mesmo assim não consegue fazer, na hora você trava, paralisa. Esse vídeo ele não é para motivação barata, ele não é para te dar um hack, um truque. Esse é um vídeo de adulto, com técnicas que a gente usa na clínica, que vem da neurociência. Eu fiz o meu PhD lá na USP em neurociência, então a gente traz todo esse conhecimento técnico, científico, para conseguir te ajudar. Até para entender melhor, eu vou usar o mesmo recurso que eu usei lá no podcast com o Lutz, eu vou deixar nos comentários e no link, se você não assistiu o episódio completo, porque ficar só procurando técnica, eu vou usar uma tesoura para você entender.
E essa tesoura é da minha esposa, mas acho que ela vai descobrir assistindo o vídeo, eu já vou ter devolvido. Quando você fica só atrás de técnicas e como eu faço na prática e qual a técnica, você está querendo saber como que você encaixa a mão na tesoura. Ou seja, qual é o ângulo correto dos dedos, como eu abro e fecho, como eu deveria fazer com o meu punho. Mas você pode ter quantas técnicas você quiser. Na hora que você vai tentar cortar, não vai funcionar. Você vai cair nos mesmos erros. A informação que eu vou te dar nesse vídeo é como funciona uma tesoura. E aí, você sabendo qual é a parte da tesoura que corta, se você tem a técnica, aí sim você consegue vir e fazer o que precisa. Antes disso, você vai ficar tentando de formas erradas. Então é importante o que eu vou colocar para você aqui agora se você quer parar de procrastinar. Inclusive, eu posso até dizer que nesses últimos anos de clínica, eu nunca atendi um paciente realmente preguiçoso. Eu atendo pessoas que têm um mecanismo cerebral que sabotam a ação antes mesmo dela começar, isso sim. E esse mecanismo tem nome. Os 6 pensamentos mais comuns que faz com que você seja um procrastinador ou uma procrastinadora. E se você chegar até o final desse vídeo, você vai estar com conteúdo muito bom, muito sólido. E no final eu trago uma parte prática que é o único jeito, a única forma de você resolver procrastinação, foco, de você parar de planejar e conseguir finalmente fazer as coisas que você quer ou que você precisa. E como eu falei, eu vou fazer isso inclusive desenhando para você conseguir visualizar e só aplicar na sua vida. O primeiro padrão de pensamento é a ilusão de progresso. Isso eu vejo na clínica sempre, é uma frequência alta. A pessoa passa a semana pesquisando, planejando, assistindo vídeos sobre o assunto, chega sexta-feira, acha que foi uma semana produtiva, mas não teve nenhuma ação concreta, nada foi produzido. Ela só ficou ali estudando. Isso é um pouco traiçoeiro, porque parece trabalho, te ocupa, mas você ocupado, na teoria, não está fazendo nada na prática. Imaginar um projeto concluído, um negócio funcionando, imaginar que você chegou lá, que você conquistou algo, já faz o teu cérebro liberar a dopamina. Não a dopamina da conquista em si, mas uma dopamina de antecipação. O mecanismo de recompensa, ele não distingue o que é real do que você está imaginando. Para ele, imaginar, para o teu cérebro, imaginar já foi bom, já trouxe uma recompensa. Então você começa a sentir que está avançando porque o teu cérebro está registrando esse progresso, essa sensação de recompensa. Mas isso é muito ruim, porque quanto mais você alimenta esse ciclo, mais difícil fica de interromper depois. O circuito, ele aprende que imaginar é mais fácil do que fazer e dá um prazer semelhante. O sistema de recompensa, ele deveria te empurrar para ação, mas ele agora te segura só no planejamento. Para acabar com a ilusão do progresso, coloca na agenda. Quando você planeja e não coloca na agenda, não existe. Então, quando você vai começar? Exatamente de forma específica. Quando, qual horário, as pessoas envolvidas, o que é necessário, coloca na agenda, já facilita. Inclusive eu vou deixar um vídeo aqui em cima, onde eu conto que eu demorei 3 anos planejando para começar esse canal, procrastinando. Assiste lá, eu falo um pouco da minha história e também ajudo você a entender mais esse mecanismo. O segundo padrão de pensamento é um medo invisível. É onde a maioria das pessoas paralisa mesmo. É paralisação por medo. Você tem um medo que... Só que ele não parece como um medo normal. Ele vai aparecer como insegurança, falta de planejamento, incerteza, excesso de pesquisa, ainda não é o momento certo. Ele é um medo que ele vem disfarçado de outras frases, de outras palavras. Pensa comigo. Enquanto você ainda não tentou, o seu sonho ele ainda é perfeito, ele ainda é possível. Você ainda pode ser aquela pessoa que você gostaria. Mas quando você começa a agir, quando você se arrisca a sua autoimagem, aí você pode falhar, você pode ser julgado, você pode descobrir que você não era tão capaz quanto você acreditava. E esse aqui é um grande medo das pessoas, achar que não é capaz, por isso não vai lá fazer. O medo de descobrir isso. O detalhe mais cruel desse mecanismo é que ele se fortalece com o tempo. Agir se torna cada vez mais estranho, mais assustador, fora do padrão. Você fica confortável só em imaginar aquilo. O medo não deixa você ir para ação. Uma estratégia para lidar com isso, cognitiva, a gente trabalha assim. Imagine qual é o pior cenário. Você é capaz de lidar com esse pior cenário? Então você quer começar um projeto, você quer estudar, você precisa fazer alguma coisa. Qual é o pior cenário? A situação que deu tudo errado. Ela é pior do que você está vivendo hoje? Do que a angústia? Do que a culpa por não estar fazendo? Então, faz sentido, racionalmente, que você vá e acione aquilo. Você vai ver que o medo, ele é uma criação nossa. Inclusive, você já deve ter vivido isso. Quantas vezes a gente vai lá fazer alguma coisa e aí chega na hora, você fala, nossa, nem foi tão difícil assim. Achei que ia ser pior. O terceiro padrão de pensamento, que também eu ouço muito aqui na clínica, e as pesquisas mostram isso também no relato das pessoas,
é esperar o momento certo. Eu vou começar quando eu terminar esse curso. Quando meu filho crescer mais um pouco. Quando a situação financeira melhorar. É até uma questão cultural, muitas vezes. Ela foi reforçada por coisas que você aprendeu ao longo da vida. Muitas vezes com a sociedade, com a sua família. Mas o que acontece com quem fica esperando o momento certo para começar? Nada. Essa pessoa vai esperar sempre. Porque o sinal que você está procurando para começar, ele não vai vir no formato que você imagina. Ele não aparece com uma forma de certeza. Olha, agora eu tenho certeza, tá na hora de fazer. Agora tá tudo pronto, tá na hora de fazer. Isso não existe. O que vai aparecer, sim, é um desconforto para você tolerar. É uma ação imperfeita. É uma tentativa. Você precisa entender, isso é muito importante. A certeza não vai chegar. O momento perfeito não vai chegar. O que vai chegar é a tentativa, é o começar, depois melhorar. Essa é a hora. O momento certo, ele não existe. O melhor momento para você começar é agora. Aliás, precisa assistir Kung Fu Panda. Quem assistiu faz muito tempo aí precisa reassistir o 1. Tem algumas cenas que vão falar sobre isso. A melhor hora para começar é agora, é o presente. É a única coisa que você pode fazer. Tem até o livro da Mel Robbins que vai falar um pouco sobre isso. Eu sempre deixo os links aqui embaixo da minha página na Amazon. Tem várias indicações de livro lá. A teoria do deixa pra lá. Deixe de lado o que você não pode controlar e concentre-se naquilo que depende de você. E isso precisa ser feito agora, e não no futuro e nem no passado. Se você quer, inclusive, aprofundar mais em tudo isso, além do link da Amazon, eu deixo o link para o meu desafio de 21 dias, onde eu acompanho você. São 21 dias de exercício, você gasta só 5 minutos por dia. Você sai de uma procrastinação crônica para uma pessoa que consegue fazer as coisas. É uma sequência validada já cientificamente. Depois dá uma olhada no link lá, pode ser que te interesse. Padrão de pensamento número 4. Paralisia por análise. Análise de ficar pensando profundamente sobre cada passo, cada resultado possível, cada cenário que você pode fracassar antes mesmo de começar. Você está consumindo um recurso cerebral que é limitado, inclusive do teu córtex pré-frontal, caso ali a parte de planejamento. Você esgota um recurso pensando tanto, e aí não sobra energia na hora de fazer, você já está com aquela sensação de cansaço. Então, o que acontece com quem passa horas e horas e horas e horas pensando em todos os mínimos detalhes antes de agir? Esvazia o tanque, e aí a hora que vai ligar o carro, não tem mais combustível. Essa análise, ela consumiu um recurso que você precisa para fazer as coisas. Então, pensar excessivamente nos detalhes é uma coisa que vai te cansar. Inclusive, o cérebro consome muita energia. Ele é um dos órgãos, você acha que você está só pensando, só estudando, mas é algo cansativo. Então, fazer esse percurso de todos os detalhes vai te esgotar. Aí você fala, bom, então hoje eu tô cansado. Amanhã vai ser melhor, depois eu faço, vou esperar eu me recuperar. Só que você pensa desse jeito, então todo dia você vai cair nessa mesma armadilha. E tem uma coisa pior ainda. Cada vez que você fica procurando todas as possibilidades, como fazer, todos os jeitos de dar certo, quais são os caminhos que podem dar errado, você gera mais perguntas. Você pesquisa mais, você encontra mais possibilidades. E isso te leva a mais medo, mais ansiedade e mais paralisação. Do ponto de vista comportamental, a única saída para isso é pare de analisar e faça. Lide com a possibilidade do erro. Mas já eu vou dar a solução definitiva. Quinto padrão de pensamento. É quando a sua identidade não está alinhada com os seus objetivos, com os seus alvos. Ela é uma razão mais profunda, provavelmente é uma difícil das pessoas aceitarem, porque essa crença, geralmente ela está num nível inconsciente. Você nem sabe que tem ela, apesar dela dominar a tua vida. O cérebro, ele vai resistir a ações que contradizem quem você acha que você é. É assim, se no fundo você acredita que é uma pessoa indisciplinada, se no fundo você acha que você é uma pessoa que não tem capacidade, mesmo que você não tenha dito isso em voz alta, toda vez que você tenta agir de uma forma disciplinada, toda vez que você vai tentar fazer, o teu cérebro ele ativa um mecanismo de proteção de identidade. Autossabotagem, né? Um nome técnico para isso. Hoje eu estou passando um pouco por cima das nomenclaturas técnicas e das explicações científicas. Ele fala, isso não é você. E aí, você procrastina. Você falha porque o teu eu, a ideia que você tem, né, de quem é você hoje, o teu cérebro, a imagem que você tem, ela não acredita naquilo que você está pensando para o futuro. É uma dissonância cognitiva real. Qualquer técnica que você trabalhar antes de repensar essa sua identidade, você vai encontrar uma resistência. Você pode usar a melhor técnica. Se o teu cérebro entende que aquele comportamento não sou eu, ele não se identifica com isso, ele vai achar uma forma de gerar a autossabotagem. A mudança real, ela começa com a pergunta: quem eu decido ser? Quem eu escolho ser? E não
o que eu decido fazer? Primeiro você precisa trabalhar uma questão de identidade. Sexto padrão de pensamento que gera procrastinação. São pessoas viciadas em potencial, não em fazer, não em esforço. Essa sexta razão, ela conecta todas as outras. E precisa ter uma auto-honestidade para reconhecer isso. Falar sobre grandes sonhos, criar uma identidade que ainda não existe, uma sensação, né, de você no futuro, de sucesso. Quando você conta isso para alguém, quando você descreve o negócio que você quer abrir, o projeto que você está pensando, a vida que você quer construir, isso recebe uma validação das pessoas, uma validação social. Se for postado então, bom, não vamos nem entrar nesse assunto. As pessoas elas vão te olhar com interesse, né? Vão falar, nossa, que ideia incrível, nossa, olha os projetos, olha o que ele quer fazer. E isso também alimenta o seu sistema de recompensa. Mas o progresso real, ele é repetitivo, geralmente ele não tem prazer imediato, ele é fazer a mesma coisa nos dias tediosos, sem validação externa, sem dopamina de reconhecimento dos outros. E aqui é uma frase que eu gosto muito, que eu inclusive sempre trago para a clínica, que é só você e a tarefa, junto com a sensação de que talvez não esteja funcionando. Esse é o campo onde acontece o progresso real. Eu vou até repetir. É só você e a tarefa, e a sensação de que talvez não esteja funcionando. Sabe aquele dia que as coisas parecem que não estão indo? Você fala, nossa, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou insistindo nisso? Esse é o momento que o progresso está acontecendo. E não quando você fica só falando, só pensando. Agora imagine o seguinte, o cérebro tem duas opções. Você fala sobre quem você poderia ser e ganha uma recompensa. Você fazer o trabalho para se tornar essa pessoa é desconfortável. O que você acha que ele vai escolher? A nível inconsciente, você nem percebe. São programações automáticas. Quanto mais você fala dos teus sonhos sem agir, mais você se distancia deles. Porque cada conversa sem ação reforça esse padrão. O teu cérebro quase que aprende. Bom, se eu falar isso para as pessoas, se eu contar essas histórias, se eu mostrar essas ideias, eu já vou receber a validação que eu preciso. E você vai continuar sendo uma pessoa que poderia ter chegado lá. Antes da solução final, definitiva, a única possível que a gente aplica sempre para resolver tudo isso, uma técnica baseada em neurociência para quebrar esses padrões. Eu quero te lembrar que se esse vídeo está fazendo sentido para você, não esquece de se inscrever aqui embaixo, aproveita agora, vai lá, é só clicar, curte o vídeo também, se tiver a opção de hype, dê o seu hype nesse vídeo e mande para alguém que você possa conhecer, que sonha, mas também não age, não faz as coisas. A clareza, mais o que a gente vai falar agora, pode ajudar também outras pessoas. Ok, Gabriel, então eu entendi, eu me identifiquei, né, tem os padrões, as categorias de pensamento mais comuns, eu me encaixei em algum deles, e agora? O que eu faço? Agora, precisa conhecer o primeiro movimento. Eu até brinco aqui na clínica, falo que esse é o passo 0, não é nem o passo 1. Porque se você acha que precisa do passo 1, se você não tiver esse anterior, nem o passo 1 vai acontecer. Planejar é muito mais gostoso, porque a coisa não existe, não tem chance de erro, de alguém te julgar, de falhar. Ele é um lugar mais confortável. Mas a prática é escolher agir de qualquer forma. Você está com medo? Você vai precisar fazer com medo. Você acha que não consegue? Você vai precisar fazer até você conseguir. Para não ficar algo solto, eu vou desenhar e te mostrar como isso funciona dentro do teu cérebro, para você entender aquele 0,1% melhor todo dia é o único caminho para você desconstruir na prática todos esses padrões de pensamento. Não adianta só você refletir sobre eles. Você também precisa fazer algo a respeito disso. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui na prática. Inclusive é a primeira vez que eu vou colocar esse recurso, depois deixa aqui no comentário se você acha que ficou bom, se ajuda a entender. Bom, vamos lá. Isso daqui, imagine, é um neurônio. Aqui existe um outro neurônio e eles vão se conectando sempre nesse sentido. Tá? Esse é um desenho bem resumido, né? Eles têm aqui, a gente vai falar de uma forma simples, os bracinhos, as perninhas. E a mensagem ela é sempre passada nesse sentido, tá? Aqui tem aquilo que a gente já ouviu falar, que é a sinapse. É quando dois neurônios trocam informação através de elementos químicos. É um processo que acontece no cérebro de todo mundo. Essa sequência, imagina que ela é uma estrada. Isso é um padrão de pensamento. Essa sequência de neurônios, ela se ativa com facilidade. Você faz isso sempre. Eles estão acostumados a fazer isso. Existe uma facilitação para isso acontecer. Agora, vamos colocar aqui do lado uma alternativa. Uma alternativa. Ou seja, um outro neurônio
conectado aqui para uma outra estrada, tá? Que leva, vamos colocar assim, um outro lugar. E também eles estão aqui fazendo as sinapses e trabalhando, se conversando para você viver a sua vida. Então aqui nós temos uma outra estrada que leva para um outro lugar. São os caminhos, as trilhas de neurônio que a gente tem dentro do nosso cérebro. Essa primeira estrada, ela leva à procrastinação. O que você já está habituado a fazer leva à procrastinação. E essa daqui, vamos supor que ela leve à ação. Quando a gente só fala sobre isso, e aí podemos voltar até no exemplo da tesoura, quando a gente só quer saber a técnica, como a gente segura a tesoura, a gente está preocupado só com a parte teórica disso. Se a gente não entender como é uma tesoura, que é o desenho que eu estou mostrando para você agora entender, e como eu faço para ela cortar, isso é prática, isso é ação, não existe possibilidade de você conseguir alterar isso. Voltando aqui para o desenho, nós precisamos fazer com que essa conexão aqui se encerre e você crie agora uma nova conexão daqui para cá, nesse sentido. Claro, um exemplo simples. Para que isso daqui aconteça, crie essa nova estrada, essa nova rota, jeito de pensar, comportamento, hábito, só tem um único jeito. Fazendo e repetindo. Se não for por esse caminho, não tem como a gente fazer essas alterações neuronais. Portanto, entender que se existe o medo, você vai ter que fazer com medo. Se existe a insegurança, você vai ter que fazer com insegurança. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você pode começar de uma forma pequena, aquilo que você consegue fazer, mas já precisa começar. Aí essa modificação acontece. Se não for desse jeito, você vai ficar atrás de livros e vídeos e ideias e não vai conseguir sair do passo 1, 2, 3, porque você não tem o passo 0. E o passo 0 é exatamente entender que essa neuroplasticidade, essa capacidade do nosso cérebro se modificar ao seu favor, está nas tuas mãos. Isso depende de treino diário, constante, você ser um pouquinho melhor todo dia. Agir de qualquer forma. Pode ser que, mesmo com um desenho aqui, acho que dá para entender, pelo menos o raciocínio, você ainda queira testar algumas técnicas, algumas práticas. A Claro, que leva a nova geração da fibra para a casa do Paulo, é também a Claro que lidera centenas de projetos de energia limpa no Brasil inteiro. A Claro, que oferece o 5G mais rápido do Brasil para a Ana, é também a Claro que ajuda o Mauro a gerenciar sua empresa. A Claro, que faz o Gabriel ter os conteúdos que mais ama, é também a Claro que está ao lado da Larissa quando ela precisa. A Claro do seu dia a dia é também a Claro que faz coisas que você nem imagina e vai continuar trazendo novo de novo para você e para sua empresa. E chegou aquele momento que eu sei que todo mundo ama. Arrasta a mesa da sala, chama o cachorro, chama o papagaio, chama o periquito. Vamos encerrar o nosso programa com muita animação, Chegou a hora desse sucesso, está transformando as músicas aqui no Brasil. Maria Vaqueiro com Felipe Amorim e Natan. Bora dançar? Vem, vem! Eu não corro vaquejada, mas eu tenho caminhão. Tenho aras, tenho gato, tem cavalo de milhão. Nós tem bota, tem fivela no bolso, tem dinheiro. Que eu gosto da vaquejada é das Maria Vaqueiro. Eu não corro vaquejada, mas eu tenho caminhão. Tenho aras, tenho gato, tem cavalo de milhão. Nós tem bota, tem fivela no bolso, tem dinheiro. Que eu gosto da vaquejada é das Maria Vaqueiro. Eu boto elas pra beber, ligo o som do raiogão. Chamo pra dançar forró, ela já vem na intenção. Hoje eu quero sentar, é pro dono do caminhão. Eu boto elas pra beber, ligo o som do raiogão. Chamo pra dançar forró, ela já vem na intenção. Hoje eu quero sentar, é pro dono do caminhão. E um solinho assim, causolinho, é o peixe da lama, é o Mato de Heróis, que o melhor aí, hein? Jornalina, meu vaqueiro, estourado, eu disse. Eu não corro vaquejada, mas eu tenho caminhão. Tenho aras, tenho gato, tem cavalo de milhão. Nós tem bota, tem fivela no bolso, tem dinheiro. Que eu gosto da vaquejada é das Maria Vaqueiro. Eu não corro vaquejada, mas eu tenho caminhão. Tenho aras, tenho gato, tem cavalo de milhão. Nós tem
Maria Vaqueira. Eu boto elas pra beber, ligo o som do raio do cão, chamo pra dançar forró, ela já vem na intenção. Hoje eu quero é sentar, é pro dono do caminhão. Eu boto elas pra beber, ligo o som do raio do cão, chamo pra dançar forró, ela já vem na intenção. Hoje eu quero é sentar, é pro E o solinho assim, gasolinho. Ai, Empanados de frango Aurora, presunto fresquinho, vambora. Churrasco na hora do jogo, já coloca a linguiça no fogo. Se tem Aurora, só melhora. Ah não. E assim a gente chega ao fim de mais um Conectado. Muito obrigado pela companhia e pelo carinho de vocês. Se você perdeu algum trecho do nosso programa ou quer rever algumas matérias, acesse aqui embaixo o nosso canal do YouTube. Eu espero você no próximo domingo, aqui na Rede TV, com muito mais amor, informação, boas histórias, entrevistas, receitas e muita diversão. Um grande beijo, fique com Deus e tchau! Conectado, sempre com você. Mua!